Instalado no Palácio da Justiça Rodrigues Campos, na região central de Belo Horizonte, o Museu da Memória do Judiciário Mineiro, carinhosamente chamada de MEJUD, completa 32 anos em novembro, mas vai ganhar um presente antecipado: visibilidade e valorização. Esta é a proposta da Resolução 316 do Conselho Nacional de Justiça, que institui 10 de maio como Dia da Memória do Judiciário. Algo que o superintendente adjunto da MEJUD, desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, define como um ganho para a sociedade e para a própria consolidação democrática do país. Como disse Cícero, grande orador e cônsul romano, a história magister vitae, ou seja, história mestra da vida. Nesse sentido, a história estuda o passado para compreender o presente e planejar o futuro. Portanto, a instituição do Dia da Memória do Poder Judiciário, 10 de maio, por ato do Conselho Nacional de Justiça, constitui um importante marco que vem auxiliar a construção da perenidade e identidade institucional. A iniciativa do CNJ pretende dar visibilidade à conservação e à valorização do patrimônio do país. Parte da riqueza mineira está sob os cuidados da MEJUD desde os anos 1980. Foi pelas mãos do desembargador Lúcio Urbano que o sentimento de respeito ao passado se transformou em obra. A memória do Judiciário de Minas Gerais é composto de centenas de peças, objetos e artigos preciosos que contam a história do Judiciário Mineiro desde 1874. Quando exerci a presidência do tribunal, criei um programa chamado Conhecendo o Judiciário, em que os juízes compareciam às universidades e às escolas, ensinando e fazendo palestras sobre a missão do Poder Judiciário. Foi um resultado assombroso, porque todos passaram a conhecer. A MEJUD possui mais de 500 peças e documentos. Embora sejam artigos com séculos de existência, o museu não é um inimigo da modernidade. A tecnologia por si só ela é muito curiosa, ela é muito interativa, muito dinâmica e é uma ferramenta muito importante para a gente poder receber diferentes tipos de públicos, cada vez mais acelerados, participativos e ávidos por informações. Hoje em dia, a tecnologia, além do mais, ela democratiza o acesso ao nosso conteúdo, do nosso museu, aos nossos documentos. Eu aproveito aqui para falar do nosso site, museudojudiciariomineiro.com.br, e o nosso Instagram, Museu do Judiciário Mineiro. Todos eles trazem informações diárias das nossas atividades, dos nossos conteúdos, cada vez mais interativos. Temos um museu virtual, temos um drone que percorre as 10 primeiras comarcas de Minas Gerais, além de termos atividades para público infantil. De acordo com Andréia, o acervo variado é um atrativo para todos os públicos. Um museu histórico, principalmente como o nosso, é muito importante ter um acervo. E cada vez mais sentimos muito felizes de falar que o nosso acervo cresce cada dia mais e ele é muito interessante, muito informativo, com muitos quadros, com muitas fotografias, com muitos documentos, assinaturas diversas, vale a pena visitar. Entre os itens estão quadros raros de personagens históricos, a carta de alforria de Chica da Silva e objetos do início da atividade judiciária no Estado. A própria data escolhida para o Dia da Memória do Judiciário remete aos primeiros passos da justiça no país. No dia 10 de maio de 1808, se configurou a independência judiciária do Brasil, com a instalação no país da Casa da Suplicação. Era um tribunal de última instância. Com ele, os agravos ordinários e apelações, que antes precisavam ser direcionados a Lisboa, em Portugal, passaram a ser analisados no Brasil. Graças ao Dia da Memória do Judiciário, a Casa da Suplicação ficará mais conhecida. O CNJ desenvolveu um selo comemorativo, ilustrado com a imagem da deusa Têmis e da casa, que funcionou no Rio de Janeiro até o ano de 1829. E conhecer um pouco mais dessa história é um direito de todos nós.
A Constituição da República, no seu artigo 216, estabelece que a memória constitui patrimônio cultural dos brasileiros e a todos é facultado o amplo acesso ao conhecimento histórico. Portanto, é preciso que as pessoas, e principalmente os operadores do direito, tenham conhecimento da história do Poder Judiciário, que, como um dos 3 poderes da República, é responsável pela manutenção da paz, da ordem e da própria democracia.